Olá, crianças do quinto ano, bom dia. Sejam bem-vindos a mais uma aula de redação. Hoje, dia 21 de outubro, quarta-feira. Hoje daremos início ao nosso caderno número 4, certo? Com o gênero textual poema. Antes de começarmos a tarefa do módulo 4, do caderno 4, vamos começar com o nosso momento de oração. Atenção para a seguinte mensagem. Para os dias bons, sorrisos. Para os dias ruins, paciência. Para todos os dias, fé. E é nessa fé, na certeza de que dias melhores estão para acontecer, que Deus nos reserva um bom futuro, tanto pessoal quanto profissional, rezemos juntos a oração do Pai Nosso. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós ao vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. São Vicente, rogai por nós. Estaremos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pessoal, o gênero textual na nossa aula de redação de hoje é o poema. Vejamos aqui quais são as características desse gênero textual. É um texto construído por versos, cada linha do poema é chamada de verso, o conjunto de versos forma a estrofe. O poema é um texto que explora a sonoridade e o ritmo das palavras. É nessa questão de apresentar sonoridade e ritmo que aparecem as rimas. Então, é graças às rimas que aparecem nos poemas é que nós podemos perceber essa sonoridade e esse ritmo. Geralmente apresenta imagens e palavras associadas aos sentidos. Então, o poema, ele tenta mexer com os nossos sentidos. Ele tenta aguçar a nossa audição, a nossa visão, até o nosso paladar, o nosso olfato, o nosso tato, para que a gente possa, por meio da leitura de um poema, viajar pela imaginação, adentrar naquele poema e se sentir bem ao lê-lo, tá bom? Só para repetir para vocês, para que fique bem claro, que um poema ele pode se estruturar em versos, só lembrando que cada linha de um poema eu vou chamar de verso, e que o conjunto desses versos chamaremos de estrofes. Lembrando que não é obrigatório todo poema apresentar rima. Alguns poemas apresentarão rimas, e os que não apresentam rimas são chamados de versos brancos. Versos que não apresentam rimas são chamados de versos brancos. O ritmo é uma característica muito presente nos poemas, alternância de sílabas fortes, sílabas fracas. A linguagem é bastante diferente. Nós temos aquela linguagem figurada, o uso de figuras de linguagem, como a metáfora, a comparação, a personificação, a onomatopeia, as interjeições, que nós já estudamos este bimestre, recursos musicais, como a sonoridade das palavras. Vale destacar que no poema nós não temos narrador, nós temos o eu lírico. O que é o eu lírico? É a voz que fala no poema. Bom, agora, pessoal, iremos embarcar na leitura de um poema que está no seu caderno 4. Então, eu peço que vocês agora abram o caderno 4 de vocês na página 8. Vamos lá. Aqui no caderno 4, página 8, nós temos o capítulo 7, chamado Que Comédia. Para iniciar, observe o texto que você vai ler agora. Como são denominados
textos como esse? Eu já falei no comecinho da aula que o gênero textual trabalhado hoje será o poema. Então, um texto como esse que você está observando aí, o texto 1, é um poema. Relacione o poema às ilustrações criadas para ele. Qual será a caixa mágica de surpresa a que o título faz referência? Lembrando que o nome, o título do poema é Caixa Mágica de Surpresa. Vamos observar a leitura, acompanhe comigo e depois tente verificar se essas imagens que aparecem, se elas fazem referência ao que está no texto. Então vamos lá. Caixa mágica de surpresa. Um livro é uma beleza, é caixa mágica só de surpresa. Um livro parece mudo, mas nele a gente descobre tudo. Um livro tem asas longas e leves que de repente levam a gente longe, longe. Um livro é parque de diversões, cheio de sonhos coloridos, cheio de doces sortidos, cheio de luzes e balões. Um livro é uma floresta, com folhas e flores, e bichos e cores. É mesmo uma festa, um baú de feiticeiro, um navio pirata no mar, um foguete perdido no ar, é amigo e companheiro. Esse poema, ele foi escrito pelo poeta Elias José, certo? Observem que as imagens, elas fazem referência ao que está escrito no texto, certo? A presença do parque de diversões, dos balões. Na página seguinte, a questão do navio pirata, do foguete que aparece na página anterior, os animais, os bichos, né? E o que será que quer dizer caixa mágica de surpresa? Quando você abre um livro que você compra, que você ganha, que você pede emprestado, você não sabe o que é que se encontra lá dentro. E quando você abre, que você começa a ler, você recebe ali um mundo de surpresas, conhecendo os personagens, o local onde eles estão, as aventuras que eles participam. Tudo isso, de certa forma, é uma surpresa. Elias José nasceu em Santa Cruz da Prata, em Minas Gerais, cresceu gostando de ouvir histórias contadas pela avó paterna, o que despertou nele o desejo de escrever, principalmente para crianças. É o autor de muitos livros, como O Dono da Bola, Pequeno Dicionário Poético Humorístico e Quem Quiser que Conte Outro. É um autor que já faleceu no ano de 2008. Interagindo com o poema. Então, agora eu quero que vocês peguem lápis, borracha, para fazer comigo a tarefa. Questão 1. Releia as duas primeiras estrofes, observando as comparações feitas pelo poeta. Um livro é uma beleza, é caixa mágica só de surpresa. Um livro parece mudo, mas nele a gente descobre tudo. Letra A. O que você entende com a expressão um livro é uma caixa mágica só de surpresa? Lembrando que a questão letra A e letra B não tem linha, mas você pode anotar o seu entendimento da resposta nesse espaço que tem em branco, tá bom? Entendam, pessoal, que quando o autor compara o livro com uma caixa de surpresas, é como se, ao abrir o livro, o leitor ele encontrasse coisas inesperadas, coisas surpreendentes, tá bom? Então, quando o autor diz que um livro é uma caixa mágica de surpresa, é porque quando o leitor ele abre o livro, ele se depara com coisas que ele não sabia, com surpresas, com algo inesperado, que ele só vai descobrir ao fazer a leitura. Letra B. O que significa dizer um livro parece mudo? Qual é o sentido de parece nesse caso? Nós temos aqui, pessoal, novamente um jogo de palavras.
Quando ele diz que o livro parece mudo, é porque, na verdade, ele só parece, né? Porque mesmo sabendo que o livro ele não fala, mas ele tem a capacidade de passar para a gente muitas histórias, muitos ensinamentos. Certo, pessoal? Então, quando diz assim, ó, um livro parece mudo, parece, mas não é. Né? Só parece que é mudo, mas dentro dele há uma infinidade de histórias, de aventuras que são contadas para cada leitor, certo? Dando continuidade, pessoal, vamos observar agora a questão 2. Na terceira estrofe, o poeta diz que um livro tem asas. Por quê? Responda no caderno. Você pode justificar aqui mesmo no livro, tá certo? Nesse espaço que está em branco. Por quê? Por que o poeta diz que um livro tem asas? Vocês já ouviram a expressão de que o livro dá asas à imaginação? Você pode viajar por meio de um livro, viajar sem sair do lugar, é claro. Você começa a ler uma aventura que se passa numa ilha deserta, você se imagina nessa ilha, você se imagina junto aos personagens que estão nessa ilha. Então, essa questão de o livro ter asas é porque ele pode levar o leitor a qualquer lugar, graças à sua imaginação. Então, formulem agora a resposta de vocês, a questão 2, copiando no espaço em branco. O poeta diz que um livro tem asas por quê? Porque o leitor ele pode usar sua imaginação e viajar para qualquer lugar que está sendo tratado no livro. Questão número 3. Explique no caderno com suas palavras. Por que você acha que o autor escolheu o título Caixa Mágica de Surpresa? Aqui na questão 3, é uma resposta pessoal. Por que você acha que o autor resolveu colocar o título do poema como Caixa Mágica de Surpresa? O que vocês acham? Vocês podem colocar que é porque o livro ele realmente ele é uma surpresa, ele é surpreendente, porque o leitor só vai saber o que tem lá dentro quando ele passa a abrir o livro, a folhear, a fazer a leitura, aí ele vai descobrir qual é o conteúdo que tem dentro daquele livro. Por isso que ele deve ter colocado o título Caixa Mágica de Surpresa, para fazer referência àquilo que o leitor descobre ao começar a leitura do texto, do livro. Questão 4. Os textos escritos em versos são chamados de poemas. Responda no caderno. Como é chamado cada grupo de versos? Novamente, você pode responder aqui do lado, certo? Como é chamado cada grupo de versos? Cada linha do poema é um verso. E o conjunto de versos nós chamamos de quê? Quem é que lembra? Nós chamamos de estrofes. Então, quarta questão, letra A, resposta. Como é chamado cada grupo de verso? É chamado de estrofe. B. Quantas estrofes tem o poema Caixa Mágica de Surpresa? Agora você vai voltar ao texto, vai contar quantas estrofes tem e vai anotar a resposta aqui do lado. Vamos lá? Estão contando? Quem não contou, volta na página 8, volta na página 9 e faz a contagem. Contaram? Vamos lá. Primeira estrofe. Um livro é uma beleza, caixa mágica de surpresa.
Segunda estrofe. Um livro parece mudo, mas nele a gente descobre tudo. Terceira estrofe. Um livro tem asas longas e leves que de repente levam a gente longe, longe. Quarta estrofe. Um livro é parte de diversões, cheio de sons coloridos, cheio de doces sortidos, cheio de luzes e balões. 1, 2, 3, 4. Do outro lado. Um livro é uma floresta com folhas e flores e bichos e cores. 5. É mesmo uma festa, um baú de feiticeiro, um navio pirata no mar, um foguete perdido no ar, é amigo e companheiro. 6 estrofes. Então, podemos observar a presença de 6 estrofes. Agora a questão número 5, tá certo? Vejamos aqui o que diz a questão 5. Então, na quarta, repetindo. Letra A, estrofe. Letra B, 6 versos. Aliás, 6 estrofes. Quinta, releia. Um livro é parque de diversões, cheio de sonhos coloridos, cheio de doces sortidos, cheio de luzes e balões. Na página 11, nós temos a letra A perguntando: que palavras rimam nessa estrofe? Volte no texto da página 10, na estrofe. Veja quais as palavras que rimam, as que rimam aqui nesse trecho, e anote na letra A. Pronto, já encontraram? As palavras que rimam são diversões, que rimam com balões, e coloridos, que rimam com sortidos, certo? Diversões e balões, coloridos e sortidos. B. Na estrofe, que palavra o autor repete 3 vezes? É a palavra cheio, né? Cheio de sonhos coloridos, cheio de doces sortidos, cheio de luzes e balões. Então, a palavra que repete 3 vezes é cheio. C. Em sua opinião, com que intenção o autor usou rimas e palavras repetidas? Quando o autor coloca palavras repetidas e coloca rimas, qual é a finalidade dele? É trazer o quê? Ritmo, trazer sonoridade. Então, coloque aí. O autor trouxe ritmo e sonoridade ao poema. Vocês podem também colocar que é para enfatizar o conteúdo do livro. Ele está enfatizando que o livro é cheio de sonho, é cheio de doce e é cheio de luz. Certo? Se estiver atrasado, pause o vídeo, anote suas respostas, volte um pouquinho, ouça outra vez a resposta e anote. Tá bom? Só repetindo a letra C. A intenção do autor, você pode colocar que é para intensificar o conteúdo do livro. Pode colocar também que as rimas dão ritmo e sonoridade ao texto, ao poema, certo? Vejamos a próxima questão. Leia e compare. Poema. Um livro é uma beleza, é caixa mágica só de surpresa. Verbete de dicionário, que é aquela palavra que vem com seu significado lá no dicionário. Livro, substantivo masculino, SM, coleção de folhas de papel, impressas ou não, cortadas, dobradas e reunidas em cadernos, que são unidos por meio de cola, costura, etc., formando um volume que é recoberto com uma capa resistente. Qual das definições é a mais direta e objetiva, com função de apresentar informações ao leitor? Vocês acham que essa função de apresentar informação ao leitor é uma característica do poema ou do verbete de dicionário? Resposta: verbete de dicionário. Então, a resposta da questão 6, letra A, é qual das definições? A definição do dicionário, certo? Letra B. Que definição é mais pessoal e dá margem à imaginação?
É o poema, exatamente isso, a definição que é trazida pelo poema. Quem não anotou ainda, anote agora. Por que a definição do dicionário é escrita dessa maneira? Para que ela serve? Por que vocês acham que a definição do dicionário é mais direta, é mais objetiva? Porque a função, pessoal, de uma palavra no dicionário é apenas apresentar o significado dela para o leitor. É apenas isso. O objetivo da definição do dicionário é apenas informar, esclarecer o significado de uma palavra. Serve também para tirar dúvidas de como é que aquela palavra é escrita. Por isso que a linguagem deve ser clara, objetiva e direta. Porque a principal função de uma palavra no dicionário, de um verbete de dicionário, é trazer o significado daquela palavra. Muitas vezes as pessoas procuram essa palavra no dicionário para saber como é que ela é escrita, porque tem dúvida. Por isso que ela tem apenas esse caráter explicativo, certo? Tem apenas a função de explicar, de esclarecer o significado desta palavra. Vejamos agora o que diz na página número 12. Que tal brincar de ser poeta? Complete os versos como achar melhor. Aqui, pessoal, na questão 7, vocês irão brincar de ser poetas. Vocês podem completar cada estrofe. Você tem aqui 2 estrofes para você criar. Um livro aí você escreve. Você pode rimar ou não, tá bom? Se você não rimar, os seus versos serão versos brancos, certo? Lembrando que esses espaços que tem aqui, vocês podem preencher com palavras que rimam ou não. Lembrando de escrever algo que faça referência ao livro. O que é que um livro é? Você vai pensar. O livro é um mundo mágico, é diversão. Você fica à vontade para construir os seus versos, as suas 2 estrofes. Cada linha que você vai escrever estará sendo um verso. E você pode fazer rimas ou não, tá bom? Eu vou querer receber de vocês apenas a foto dessa página, da página 12, que é para que eu possa observar o que foi que vocês escreveram. Até porque na questão 7 você tem aí uma resposta pessoal. Então, vou querer observar o que foi que vocês escreveram, tá bom? Então, não esqueça de enviar para mim as suas respostas. Então, agora é com vocês. Finalizamos aqui a nossa atividade. Resta apenas a questão 7 para que você possa concluir sozinho agora e me enviar, tá bom? Forte abraço a todos e até a próxima aula.